Animar os elementos mais simples é uma coisa que eu adoro. É sério, você deve ter percebido isso pelos vários outros tutoriais que eu já fiz animando exatamente elementos mais simples. Então, neste tutorial a gente vai criar bolhas animadas nesse mesmo estilo que você tá vendo aí, ó. Primeiro criando os elementos e depois animando. Eu não preciso te dizer que se você gostou dessa ideia, então já abre o seu After Effects aí pra gente fazer essa parada juntinhos. Respira fundo e vamos começar. Com o After Effects aberto, aqui eu tô usando o After Effects 2021, mas se eu não me engano dá pra fazer isso aí com qualquer versão porque não tem nada muito novo. Clica aqui ó, em New Composition para criar uma nova composição onde a gente vai começar. Aqui você pode deixar igual a minha, tá? Ó, 1000 de largura, 1000 de altura, a opção de Frame Rate, que é a quantidade de quadros por segundo, deixa 24 e o Duration você deixa 2 segundos. Uma coisa legal para esse efeito ficar mais top é você clicar aqui ó, em Background Color. E aí você define uma cor, por exemplo, um tom de cinza, mais pro escuro. Mas eu quero claro. Pode ser claro também, mas o efeito não vai ficar tão legal, hein? Já tô te falando logo. Então, se você quiser mais legal, deixa aqui num tomzinho de cinza mais escuro, dá um ok. Só pra gente se identificar e saber o que a gente tá fazendo, aqui eu vou mudar o nome também dessa composição, ao invés de Comp1, que é um nomezinho que não quer dizer nada, vou colocar o nome de frasco, tá? Só pra gente saber que é o frasco onde vai ficar ali as bolhas que vão sair de dentro desse frasco, mas eu sei que você já entendeu isso. E aí eu vou dar um ok. Feito isso, é hora de criar o elemento mais básico. Então aqui eu vou criar um círculo. Como é que faz um círculo, professor? Muito simples. É só você vir aqui em cima, ó. Se você clicar nessa ferramenta e segurar, tem várias formas que você pode fazer. Dentre elas você tem o Ellipse Tool, que nada mais é do que um círculo. Aí você clica e arrasta na tela, segurando a tecla Shift, ó. Porque quando você não segura o Shift, a forma pode ficar mais alongada ou mais esticada, e não é isso que nós queremos. Então segura o Shift, ó, clique e arrasta e faz uma bolinha aí, ó, de um tamanhozinho razoável. Não precisa ser nem muito grande, nem muito pequena. Uma vez que você faz a bolinha, pode ser que ela tenha ficado, sei lá, um pouco mais para direita, um pouco mais para esquerda, um pouco mais para cima, tanto faz. O que você faz? Vem do lado direito no painel de Align, deixa a camada selecionada, porque se não ficar selecionada não funciona. Então deixa selecionada, vai em Align, deixa aqui ó, Align Layers 2 para a opção de Composition, ou seja, tudo que você for alinhar vai se basear na composição, ou seja, nas dimensões da composição. Mas como assim dimensões da composição? Aqueles 1000 por 1000 que a gente tinha colocado no começo. A gente definiu 1000 pixels de largura e 1000 pixels também de altura. Então essa é a dimensão da nossa composição. E quando você coloca Composition, ele vai alinhar baseado nesta composição. E aí você clica nesse botãozinho aqui, ó. Ele alinha na opção horizontal. Então vai bem para o meio, ó. Caso ele estivesse, por exemplo, aqui, clicando neste botão, ó, ele fica no meinho. E aí a gente pode não deixar exatamente no meio aqui, ó. Desce um pouquinho. Quando você clica e arrasta para subir ou descer, segura a tecla Shift, ó, porque aí ele sem querer ele não vai para a esquerda ou para a direita. Ou também você pode só descer um pouco a bolinha e aí você clica nessa opção. Então primeiro você desce e depois você define o local onde ela vai ficar. Hora da gente continuar criando mais as outras partes desse frasco aqui que vai ter o nosso líquido. Mas se por algum acaso tudo que eu estou fazendo você está pensando, poxa professor, nossa, eu não estou entendendo nada do que você está fazendo, isso aqui está complexo demais, meu Deus, socorro, me ajuda. O que você faz? Clica do lado direito aqui em cima no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects, porque é muito mais interessante você saber como você faz as coisas mais básicas e depois você me acompanha aqui, entendeu? Porque se você não estiver entendendo as coisas aqui, esse tutorial ele pode salvar a sua vida. Então assiste primeiro, depois você vem pra cá e a gente continua fazendo isso aqui. Obviamente só se você quiser. Se você não quiser, a amizade continua da mesma forma. Continuando aqui, ó, não deixa nenhuma camada selecionada. Mas como é que faz para não selecionar a camada? É só você clicar aqui embaixo, ó. Se você selecionar a camada, ela fica assim, um tomzinho mais claro. Se você clicar aqui na parte de baixo, ela some nessa cor mais clara e aí a gente não seleciona nada. E aí sim, na parte superior, clique e segura na ferramenta elipse que a gente estava e coloca Rectangle Tool. Não é Rounded Rectangle Tool. Que nomezinho difícil, né? É só a primeira, tá? Rectangle Tool. E aí, ó, eu vou clicar e fazer aqui um quadradinho, né? Um retângulo, mais ou menos dessa forma. Ó. É só clicar e arrastar, igualzinho fazer a bolinha. Mas tem que segurar o Shift? Não, não segura Shift, porque senão fica um quadradinho perfeito. Nós não queremos um quadrado perfeito, nós queremos um retângulo. Ó.
Então deixa ele mais ou menos assim. Uma vez que você faz isso, deixa essa camada selecionada e vem aqui no painel de Align e clica neste botão. Aí ele alinha certinho no meio. E por último a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Vai com a ferramenta de retângulo, não deixa nenhuma camada selecionada. Ué, mas por que eu não posso deixar a camada selecionada, professor? É porque se você deixar selecionado, você vai criar uma nova forma dentro da mesma camada. Ué, mas qual é o problema disso? Então, o problema é que quando você for usar essas opções de alinhamento, aí vai ser um pouquinho mais chato. Então eu prefiro desenhar cada elemento em uma camada separada, aí a gente tem muito mais controle das coisas que a gente está fazendo, beleza? Beleza, então não deixa nenhuma camada selecionada e com a ferramenta ali ó, de retângulo, você clica e arrasta ó, e faz um retangulinho mais ou menos assim na parte de cima, ó. Com ele selecionado, vai de novo na ferramenta aqui e alinha certinho ali no meio. Nossa, quase fiz perfeito no meio agora. Nossa, estou muito feliz do que eu fiz. Uma vez feito isso, ó, se de repente você desenhou falando, mas peraí, professor, o seu aqui tá com essa cor meio azul, ó. O meu tá diferente, como é que faz isso? O que você pode fazer? Selecionar aqui, ó, as 3 camadas. Então clique e arrasta aqui embaixo, ó. Pegando as 3 camadas, na parte superior a gente tem 2 opções. Opção de preenchimento, que na verdade seria qual a cor do objeto, né, dentro dele, e a opção de contorno. Aqui no contorno, ó, você pode deixar zerado, não importa que cor tenha. Eu não quero contorno aqui, tá? Senão vai ficar uma coisa horrível, então coloca 0. E na opção aqui, desse preenchimento dele, pode ser qualquer cor, tá? Então você pode escolher aqui qualquer uma, pode ser até um vermelho, por exemplo, o que pra mim não faz muito sentido, porque o vermelho no geral, ele parece que arde os meus olhos. Ai, os olhos são muito sensíveis. Então aqui, ó, você pode escolher a cor que você quiser, mas o importante é não ter nenhum contorno. A última coisa que a gente vai fazer é, seleciona esta última camada que a gente desenhou. Se você quiser selecionar não por aqui, mas direto na tela também pode. Então vai com a ferramenta de seleção, clica em cima da forma que você quiser, ó, e ela fica selecionada, a gente vai selecionar essa partezinha de cima. E aí, ó, entra nas opções da camada, clicando aqui do lado, vai em Edge. Clicando em Edge, você pode adicionar coisas que podem modificar um pouco essa forma, como por exemplo, a opção de Round Corners. Quando você coloca isso, eu devo admitir pra você que eu gosto pra caramba do After Effects, ele é muito legal, mas ele é bagunçado pra caramba. Então quando você coloca esse Edge, ele adiciona pra você essa função de Round Corners que fica debaixo do retângulo. Então aqui, esse Contents significa quanto de conteúdo existe nessa camada. Tanto é que se você entrar aqui ó, dentro de Contents, a gente tem esse Rectangle, que nada mais é do que a forma que a gente fez, o próprio retângulo que a gente desenhou. E debaixo fica Round Corners. E se você entrar nas opções de Round Corners, aí sim tem a opção de Radius, ó, onde você pode colocar mais ou menos e o que ele faz é arredondar os cantos. Eu acho que vai dar um design mais legal se a gente colocar aqui um Radius de 25. Ó. Aí fica a partezinha da esfera que a gente tem, o retângulo aqui e esse outro retângulo em cima que forma essa sensação aqui de um tipo de frasco. Uma vez que a gente fez isso, é hora de juntar toda essa parada. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar as 3 camadas de novo. Professor, mas como é que seleciona as camadas? Não é possível que você está perguntando isso, porque eu acabei de explicar como é que a gente faz. Clica aqui embaixo, ó, segura e arrasta, seleciona as 3, clica sobre qualquer uma delas com o botão da direita e você vai em Pre-Compose. Esse Pre-Compose, basicamente, o que ele faz? Ele une as 3 camadas em uma só. Ué, mas as 3 camadas não vão existir mais? Vão existir, mas elas vão existir dentro desse grupo que a gente vai fazer. Não é necessariamente um grupo, entendeu? Essa questão aqui de Pre-Compose, ela serve para várias coisas, mas uma das funções que a gente pode dizer que teoricamente ela faz é transformar em um grupo também. Então aqui nessa opção de New Composition Name, você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou dar o nome de frasco final. Afinal de contas, essa composição já tem o nome de frasco. Essa aqui vai ser essas 3 camadas, certo? Em uma só. Então eu vou colocar o nome de frasco final porque é o frasco finalizado. Mas eu podia colocar finalizado? Pode colocar o nome que você quiser. Ela é só legal, né? Eu tô falando tudo errado. Volta. É só legal você deixar marcada essa opção de Move All Attributes into the New Composition e a opção de Adjust Composition blá 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 Layer, certo? Então ativa os dois aí e dá um OK. Feito isso, ó, as 3 camadas se transformaram em uma como uma mágica. E agora se liga só, eu vou selecionar essa camada frasco final, clica sobre ela com o botão da direita. Se eu conseguir fazer isso, acabei fazendo uma besteira. Botão da direita, aí você vem aqui ó, em Layer Styles. Isso aqui é igualzinho Photoshop. Então se você conhece
Photoshop é basicamente a mesma coisa de estilos de camadas que você pode colocar no Photoshop e no After Effects também tem. Se você não conhece o Photoshop, tem vários tutoriais aqui no canal, você pode assistir depois se você quiser. Mas por enquanto, a gente vai clicar aqui ó, em Stroke. O Stroke basicamente cria um contorno. Então olha só, quando você vem aqui nas opções da camada, você tem as opções de Transform e a opção de Layer Styles. E em Layer Styles você tem Stroke, que é o nome do que a gente acabou de adicionar. A gente adicionou o Stroke, que nada mais é do que um contorno. O problema é que de uma forma infeliz eu coloquei esse frasco aqui todo com essas cores vermelhas. E o nosso Stroke também é vermelho, então a gente acaba não conseguindo enxergá-lo. Então aqui ó, você pode mudar esse color, clicando nesta cor e definindo. Geralmente eu gosto de colocar aqui, eu nunca uso, né, branco total nem preto total, porque a gente perde informações de cores e eu já falei isso em 1 bilhão de outros tutoriais, então não vou falar isso de novo, mas por enquanto ó, eu vou colocar um tomzinho aqui de cinza bem clarinho e a gente dá um ok. Aqui embaixo na opção de color você tem Size, onde você pode clicar e arrastar, ó, e definir é ótimo, né? E definir a espessura. Eu acho que uns 15 aqui já tá bom. Por último você tem Position, onde você pode colocar esse contorno para o lado de fora da forma toda, para o lado de dentro ou no meio entre elas. Aqui eu acho que a opção de Center é mais legal, ó, porque ele deixa um pouquinho mais curvado esses cantinhos. Eu acho que combina mais, né? Designermente falando, eu acho que fica um pouquinho mais bonitinho esteticamente. Então a gente continua a partir daqui. Agora vamos lá. Aqui eu não quero que este frasco ele tenha essa cor vermelha ou qualquer outra cor que seja. Eu quero considerar só essa borda que a gente fez. Ah, professor, como é que faz isso? É muito difícil. Não é não, se liga só. Vem aqui nas opções, ó, em cima de Stroke, você tem Blending Options. Dentro dela você tem Advanced Blending e dentro dele você tem Fill Opacity, onde você pode vir aqui ó, e colocar o quanto de opacidade do preenchimento dessa camada vai existir. Então se você colocar 0, o que ele faz é, ele faz com que o conteúdo da camada fique invisível, né? A gente não enxerga, mas a gente enxerga só o contorno. E aí a gente já cria uma sensação mais legal. Porém agora, eu quero criar o líquido que vai ficar dentro desse frasco, que é o líquido que vai ficar ali soltando bolhas, mas relaxa que a gente faz as bolhas depois, tá? Mais pro final. Por enquanto, eu vou lá em cima, ó, clicar e segurar nessa ferramenta aqui do retângulo e a gente vai em Ellipse Tool. Não se esqueça, não deixa a camada selecionada e aí você clica e arrasta na tela, ó, segurando o Shift e faz ali um círculo, não muito grande nem muito pequeno. Uma vez que você faz ele, eu já vou definir a cor para ele. Então deixa a camada selecionada, vai lá em cima, clica aqui ó, e escolhe uma outra cor. Eu vou colocar uma cor que eu acho que combina com essa questão de coisas borbulhando, né? Pode ser esses tons aqui de azul, ó, eu acho que é bem legal, ou esses tons meio de verde. Você escolhe o que você quiser. Eu vou nesse tonzinho de azul aqui, que se você quiser a mesma cor, eu quero a mesma cor que você, professor. Então clica aqui para definir a cor e coloca 0BFFFF. Essa é a mesma cor que você vai ter. Na verdade, isso aqui é um código hexadecimal. Basicamente, são letras e números, onde você pode colocar ali coisas e cores vão aparecendo dependendo do que você digita aqui. E nesse caso, essa cor aqui corresponde a isso. Ou você também pode colocar exatamente esses mesmos valores que eu coloquei aqui e você vai ter a mesma cor. Enfim, coloque o que você preferir. Dando um OK, a gente tem essa forma. E o que eu vou fazer, ó, é colocá-la bem no meio. Então, seleciona essa camada, ou aqui, tanto faz, e com a ferramenta de seleção, ó, eu vou colocar no meinho do frasco. Se você quiser, você pode usar aquela ferramentinha ó, de alinhamento para ele alinhar certinho no meio e com as setas do seu teclado aí, ó, para baixo e para cima, você pode posicionar, ó, mais para baixo ou mais para cima, se você quiser. Aí se de repente essa bolinha estiver muito grande, você fala, professor, minha bolinha ficou muito grande assim, ó, o que você faz? Clica nos cantos, ó. Então com a ferramenta de seleção, clica em qualquer um desses cantos aqui, segurando a tecla Shift, ó. E aí você diminui um pouco o tamanho. A única coisa que vai ter que fazer depois é realinhar aqui um pouquinho, descendo talvez, mas do jeito que eu fiz eu acho que tá bom. Ó. Ficou uma certa espessura e eu tô tentando manter mais ou menos a mesma espessura do Stroke que eu tenho aqui para a mesma espessura que eu tenho essa distância entre esse líquido, que calma, vai ser um líquido logo mais, e o espaço aqui do Stroke, tá vendo? Ó, praticamente a mesma grossura. Então a gente vai diminuindo, se você quiser, use igual eu falei aí, ó, para diminuir o tanto que ele fique mais ou menos a mesma espessura. Claro que isso aqui é um tipo de toque. Falei, nossa, o professor está querendo deixar o negócio perfeito, cara. Então, é um erro, uma falha que eu tenho, mas infelizmente ela me persegue há muitos anos. Se você não quiser, não tem problema, mas a ideia basicamente é essa. Uma vez feito isso, é hora de aplicar uma transição. Ô professor, mas não faz nenhum sentido, cara, porque a gente não vai trabalhar com transições. Então, não, mas as transições elas podem ser usadas de outras maneiras que não são necessariamente o fato de fazer uma transição.
Eu sei que essa explicação ficou bem porcaria, mas vamos comigo que você vai entender. Ó. Seleciona essa camada, né, que é esse líquido que a gente fez, essa bolona, vai lá em cima em Effect. Depois você vai na opção de Transition e depois você vai na opção chamada CC Jaws. Esse Jaws é bem legal porque se você mudar essa opção de Completion aqui, ó, você pode definir, ó, como se fosse uma porta abrindo, né? Como se fosse um... Enfim, dois objetos que ficam distantes um do outro. Eu sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas é que eu não tenho uma explicação suficientemente boa para isso. Mas é isso aqui, ó. Então aqui eu vou mudar esse completion para um valor de 50%. E aí você tem a opção de Center. Com esse Center você tem dois valores, o valor em X e o valor em Y. Esse valor de Y, ó, se você clicar e arrastar, você pode subir ou descer tudo isso. Então você pode deixar ou na parte de cima ou na parte de baixo. Eu vou deixar de uma forma ó, que eu consiga ter mais ou menos metade aqui em cima vazio e metade com esse líquido que a gente está fazendo. É claro que esse líquido ainda está meio estranho, então vamos mudar algumas coisas. Aqui eu tenho a opção de Height. Nesse Height é a altura, ó, dessas ondas. Agora sim, a explicação ficou um pouco melhor, né? Parece um tipo de ondas. Eu devia ter pensado nisso antes. Esse height aqui, acho que é um 5, que eu não quero essas ondas muito altas. E nesse width abaixo aqui, ó, eu posso definir a largura entre essas ondinhas. Eu vou colocar um valor de uns 20, ó, para ficar um espaçamento legal. Então a ideia vai ser animar o que nós temos aqui, ó, na opção de Center nesse valor, ó. Então quando você vai colocando, tá vendo? Parece um líquido ali indo de um lado para o outro. A gente vai animar isso, mas calma, logo mais. Última coisa que está faltando é mudar Shape, que está em Spikes, né? Para a opção de Waves. Então aí fica mais legal. Tem ondinhas mesmo, não fica aquele bico bem marcado. Mas eu quero aquele bico ali bem marcado. Então deixa, faz o que você achar mais interessante. Mas eu acho que, por enquanto, aqui do jeito que tá, já está ótimo. Vamos animar essa parada. Então se liga só, aqui eu vou deixar essa camada selecionada, Shape Layer, e na opção da minha agulha, ó, eu vou clicar em arrastar e deixar no tempo 0. É só você arrastar tudo para a sua esquerda. Então ele fica aqui no tempo 0, você confirma que está no tempo 00000, então é o início da timeline. E neste tempo, a gente vai criar um keyframe de Center. É só clicar no reloginho de Center aqui. O que acontece? Qual que é a ideia? Eu quero fazer com que essa onda ela vá exatamente desse ponto e ela vá um pouquinho para a direita e termine exatamente nesse mesmo ponto. Isso aqui nós temos que fazer manualmente. Então uma maneira de você fazer isso muito da hora é você ir lá em cima, ó, em View, e aí você ativa essa opção aqui, ó, de, cadê? Show Rulers. O que acontece é que Show Rulers não aparece porque eu não estou com a camada ativa, né? Desculpa, com a composição ativa. Então você clica aqui embaixo, ó. Quando você clica aqui, você percebe que toda essa borda fica azul, então ela está ativa e agora sim você vai em View e coloca a opção ali, ó, de Show Rulers. Aí eu vou pegar aqui do lado esquerdo e arrastar uma régua. É só clicar e arrastar. Aqui eu vou deixar de uma maneira que essa régua fique mais ou menos no meinho aqui, ó, bem onde eu tenho essa parte mais bicudinha dessas ondas aqui nessa parte. Só como referência mesmo. Arrasta a sua agulha na timeline até o final, é só jogar tudo para a direita. E aí eu vou arrastar aqui essa parte de Center, ó, do primeiro valor. Então a gente clica e arrasta para a direita, de forma que a gente alinhe, ó, mais ou menos naquele meinho, igual a gente deixou na régua. Então tem isso, ó, o início e o final. E se você der um play aqui, o bacana, ó, é que ele vai do início até o final em looping infinitamente. Então ele está começando e terminando no mesmo ponto exatamente. Uma vez que eu fiz isso, eu só usei essa régua, né, como referência, não preciso mais dela. Então você vai aqui em cima em View e você pode colocar essa opção aqui, ó, de Clear Guides. Ou seja, não preciso mais dessa régua, ela já me ajudou, mas agora chega. Aproveitando esse papo aqui sobre animações de forma geral, talvez você não saiba muita coisa sobre animações e talvez você esteja pensando, nossa, eu gostaria muito de animar mais coisas no After Effects. Então se o seu pensamento é esse, clica do lado direito aí no card e tem um tutorial que deixa ele salvo, não custa nada, para você assistir depois, que é de como você pode animar folhas no After Effects. É um tutorial bem legal que usa técnicas diferentes para fazer essas animações e eu acho que você vai gostar muito. Na verdade, eu estou torcendo para que você goste, para que você assista, para que você me dê mais uma visualização, mas isso obviamente só se você quiser. Então se você quiser, clica do ladinho, assiste aí e a gente continua a nossa amizade. Uma vez que você fez isso, assistiu ou não, ou deixou salvo para assistir depois, quem sabe, vamos criar aqui as bolhas, porque teoricamente já está meio caminho andado, né? A gente já tem o frasco, já tem o líquido ali mexendo, faltam as bolhas. Então aqui, na parte superior, eu vou selecionar ali a ferramenta de elipse, não deixa nenhuma camada selecionada. Clique e arrasta na tela aqui, ó, segurando o Shift e faz uma bolinha. Não precisa ser muito grande nem muito pequena, mais ou menos isso aqui, ó. Fiz uma bolinha. A ideia dela é não ser muito grossa, né? Mais grossa do que essa parte aqui de dentro desse frasco, dessa jarra que a gente fez, ó. Então aí, ó, fiz essa bolinha. O que acontece é o seguinte, eu quero animar essa bolinha de uma forma que ela vá de dentro do líquido e vá subindo, subindo infinitamente.
E quando a gente desenha, né, qualquer forma no After Effects, existe uma parada que se chama ponto âncora. Ponto âncora basicamente é o local onde deveria ser o ponto central do objeto, por onde você quer que as coisas aconteçam. Por exemplo, se você rotacionar o objeto aqui, ó, tá vendo que ele está rotacionando a partir desse pontinho? Sim, tô vendo, então, porque aí é o ponto âncora. Se eu mudar esse ponto âncora para algum outro lugar, por exemplo ali, ó, quando eu rotaciono, ele também rotaciona ali, girando em volta desse ponto. E quando você vai animar alguns elementos, muitas vezes isso aqui não é interessante. Para algumas coisas é, tá? Tem funções para isso, mas neste caso não. Então deixa selecionado essa camada aqui da bolha. Vai lá em cima em Layer, depois em Transform e você clica no maior nome que tem aqui, que é Center and Incorporate Layer Content. O atalho é Ctrl Alt Home. Vai que você fala, não, professor, eu sou um aluno muito avançado, eu vou no atalho. Então vai aí, ó, Ctrl Alt Home. Com isso o ponto âncora fica bem no meinho aqui, ó. E aí eu vou arrastar essa bolha e eu já vou soltar ela aqui, mais ou menos na parte de baixo aqui, ó, da base do frasco. O problema de quando eu faço isso é que eu não enxergo a bolha porque ela tem a mesma cor do líquido. Aí você tem duas opções. A primeira delas é você mudar a cor, mas eu não quero, porque eu sou aquela pessoa chata, sabe? Crica, eu quero que seja da mesma cor. Então a gente tem uma outra alternativa. Faz o seguinte, ó, vem aqui embaixo e ativa esse segundo botãozinho, ó. Quando você ativa ele, você tem as opções de Blend Mode. Mas o que é o Blend Mode, professor querido? Blend Mode, basicamente, é uma mesclagem, onde você pode mesclar os objetos a partir de cores ou de iluminação, de certa forma. E tem um monte de coisa, ó. Então se você mudar aqui de Normal para a opção, por exemplo, de Subtract, o que acontece? Ó? Quando você move essa bolha, ela fica dentro do líquido, né, preta, e do lado de fora, ó, ela entra na cor dela. Então é uma função bem legal para a gente saber quando, de repente, estiver aqui dentro, mas quando sair, ele fica na mesma cor. Ó. Então beleza, acabei de mudar essa opção. Vamos animar essa bolha surgindo. Então deixa a sua agulha no tempo inicial, vem aqui na camada, ó, Shape Layers, entra aqui dentro dela, vai lá em Transform e cria um keyframe de Scale. Uma vez feito isso, ó, do jeito que está aqui, eu vou arrastar a minha agulha até o tempo final, joga todo para a tua direita aí, ó, e cria mais um keyframe de escala. Mas não esqueça, quando você vai criar o segundo keyframe, você não clica aqui, ó, nessa opçãozinha em cima do relógio, tá? O relógio é só no primeiro keyframe. A partir do segundo, você tem que clicar aqui, ó. Então clica aí. E agora eu vou voltar para o tempo inicial, para ficar exatamente em cima do primeiro keyframe, onde nós vamos modificá-lo. Ué, mas como é que faz para modificá-lo? É só vir e trocar o valor. Então ao invés de 100 aqui na escala, ó, a gente coloca 0. Então a animação que nós temos é essa, ó. A bolinha simplesmente surgindo ali do tempo 0 até o tempo final. Obviamente, essa maneira como ela está surgindo aqui está meio porcaria, né? Então vamos melhorar um pouco indo para o gráfico de velocidade. Então para isso, ó, clica aqui, ativa esse botãozinho, não acontece nada aqui do lado direito, simplesmente mudam as opções, ó. Mas se você clicar em cima do nome da propriedade escala, que é a que tem keyframes, né, que tem animações, você tem dois quadradinhos na ponta onde você pode manipulá-los. Então se você clicar de repente em cima do primeiro aqui, ó, você percebe que aparecem duas bolinhas. Essas bolinhas você pode fazer diferenças. Então eu vou clicar nessa bolinha aqui, ó, segura e arrasta, puxa tudo para baixo até chegar aqui, ó, no valor 0 e joga tudo para sua esquerda, ó. Quando você faz isso, a gente tem uma barriga. Só um detalhe, tá? Se seu gráfico não estiver como o meu, vem aqui nessa opção, ó, e muda para Edit Speed Graph. Value Graph é meio diferente e serve para outras coisas. Então vai em Edit Speed. O que acontece? Quando você tem os momentos de maior altura, significa mais velocidade. Quando você tem os momentos de menor altura, né, mais baixinho, significa menos velocidade. Então o que nós vamos ter aqui é, no momento inicial, a bolha vai surgir aqui, vai bem rápido, e ela vai continuar aumentando, mas não tão rápido. E aí você tem isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela aumenta mais rápido no início e continua aumentando um pouco mais, só que de uma forma bem mais lenta. Agora, se de repente você viu isso aqui e falou, nossa, professor, eu queria aprender mais sobre esse gráfico de velocidade porque é bem legal, mas é um negócio meio maluco, hein? O que você faz? Clica do lado direito em cima no card e assiste o tutorial de gráfico de velocidade no After Effects. Lá eu explico bem mais a fundo como é que você trabalha nele, para que serve, como é que você manipula. Porque se eu parar aqui esse vídeo só para explicar isso, esse tutorial vai ficar muito mais longo do que ele já está. Então se você quiser ver mais do gráfico, clica no card aí, você pode se deliciar com outro tutorial. Uma vez que a gente já usou o gráfico, eu não preciso mais visualizar com o gráfico. Então você clica aqui nesse botãozinho, ó, e a gente volta para a visualização dos keyframes. Então basicamente é assim que funciona. O que nós vamos fazer agora é animar essa bolha surgindo, né? Assim, subindo, porque surgindo já foi porque a gente animou na escala. Então se liga só, deixa a agulha no tempo inicial e cria um keyframe de position, clicando no reloginho. Vem aqui, ó,
e arrasta até o tempo final. E aí você pode tanto criar um ou já pode até fazer uma modificação. Então com a ferramenta de seleção, clique em cima aqui da bolinha, ó, segure e arrasta. Se você quiser arrastar segurando a tecla Shift, ó, você pode subir e colocar para fora da tela. Quando você faz isso, automaticamente nós temos essa animação. Ó. Ela vai aumentando de tamanho e também vai subindo cada vez mais. Só que acontece o seguinte, aqui nós vamos fazer animações diferentes. Então eu quero que ela não só suba, eu quero que ela vá subindo e ela vá fazendo umas oscilações assim, ó. Tipo indo um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita e assim por diante. Para fazer isso, nós podemos fazer um pequeno esquema. Um esquema deve ser muito difícil. Não é difícil não, pelo amor de Deus, não põe isso na sua cabeça. Clique em cima da propriedade Position com o botão da direita. E você coloca isso aqui, ó, Separate Dimensions. O que isso faz? Nossa, eu estou quase quebrando meu teclado aqui na minha mesa. Espero que você não tenha escutado este barulho. O que isso aqui faz é dividir o Position, né, a posição, em duas partes. Onde você pode trabalhar no objeto em duas dimensões. Nossa, que loucura é essa, professor? Não, calma, se liga só. Quando você tem a parte da sua tela, geralmente você tem os elementos que vão ficar nessa dimensão, ou para a esquerda ou para a direita. E você tem a dimensão dos elementos que vão subir ou descer. Quando você combina essas duas dimensões, é onde você consegue fazer com que o objeto fique em algum local específico. Por exemplo, se eu definir que um objeto vai ficar aqui, você sabe que isso pode não aparecer, mas é uma combinação entre isso aqui e isso aqui. Então ele tem um certo valor na dimensão X e um certo valor na dimensão Y. O que eu estou fazendo aqui é dividindo, eu estou separando em duas partes, porque eu quero fazer coisas diferentes com essas dimensões. Então olha só, uma vez que você separou isso aqui, eu vou vir e desativar o keyframe da posição em X. Então o que você faz? Ó, seleciona a posição em X, só ela, você pode clicar fora em qualquer outra coisa, depois nela, e clica no reloginho dela. Mas agora você removeu a animação toda. Não, calma. Eu removi a animação da posição em X, que basicamente não existia. A animação que a gente fez continua. Que é a bolinha ali simplesmente surgindo, né, e indo de um local para o outro. O que eu vou fazer agora, ó, é vir até o tempo 1 segundo, que é o tempo do meio, e usando a ferramenta de seleção, eu vou descer essa bolinha um pouco. Ó. Então segurando o Shift, desce ela mais ou menos até aqui. Ou seja, eu quero que essa animação tenha duas partes. Primeiro a bolinha vai surgir, vir até o tempo 1 segundo, onde ela é um pouquinho mais devagar, certo? Ela vai surgir, ó, vir até aqui, e do tempo 1 segundo até o 2, ela pega mais velocidade. Vamos imaginar que é como se ela estivesse se dissipando no ar, né? Ela está ficando cada vez mais volátil. Nossa, essa palavra é muito linda, né? Então no começo ela vai um pouquinho mais devagar, depois ela acelera com tudo. Mas para ficar mais legal ainda, a gente pode usar o gráfico de velocidade. Então vem aqui, ó, ativa ele, clica em cima do nome da propriedade Y-Position para a gente ter acesso a ele. Clica aqui, ó, nesse primeiro quadradinho do lado e essa bolinha que aparece, ó, você puxa aqui até o tempo 0 aqui em cima, ó, e puxa tudo para a sua direita. Então qual que é a ideia? Vai ser um pouco mais devagar a movimentação dela no início, ó. Aí ela pega a velocidade. O problema é que aqui no meio, tá vendo que ela tá dando um leve tranquinho? Sim, tô vendo, tá uma porcaria. Não, uma porcaria não, mas não tá muito legal. A gente podia melhorar isso. Então vem aqui, ó, e eu tenho este quadradinho. Se você clicar nele, ó, eu tenho essa outra bolinha onde eu posso puxar aqui para baixo, ó, e alinhar junto com ela. Mas se você quiser, ó, a gente puxa um pouquinho para a direita. E aí, ó, o que nós vamos ter é um pouco mais devagar, acelera, um pouco mais devagar, acelera. Então nós temos isso, ó. Tá vendo? Ela fica saiu ali do líquido e aí ela pega mais velocidade e vai feliz e contente para onde for que ela vai, que eu não faço ideia. Outra coisa, saindo do gráfico aqui, eu quero fazer aquela coisa que eu te falei da bolinha indo um pouquinho mais para a esquerda e para a direita. Você lembra que eu falei isso para você? Sim, professor, eu lembro. Então, o que nós vamos fazer agora? Vem na propriedade aqui de Exposition. Nossa, agora eu falei chique demais. Exposition em inglês. Vem aqui, ó, segura a tecla Alt e clica no reloginho de Exposition. Feito isso, aparecem as opções de expressões, onde você pode digitar expressões de forma geral aqui no After Effects. O que eu vou fazer, ó, é apagar o que tem aqui e eu vou digitar, vai comigo, hein? Wiggle. E aí você vem aqui, ó, e coloca abrir e fechar parênteses. Só isso mesmo, tá? Igualzinho eu escrevi aqui, ó, wiggle, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses eu vou escrever 1,100. O que é isso? O wiggle, de forma geral, é uma função. Ele serve para fazer alguma coisa. Nossa, professor, não me diga. Pois eu digo, é exatamente isso. A função do wiggle é chacoalhar. Então ele oscila a opção, dependendo da propriedade que a gente está. Como a gente sabe que a propriedade que a gente está é a posição em X, que controla na dimensão indo para a esquerda ou para a direita, eu estou mandando ele chacoalhar, fazendo com que o elemento vá um pouco mais para a esquerda ou um pouco para a direita. Aqui nós temos duas opções, que é frequência, quantidade de chacoalhamentos que ele vai fazer por segundo,
e quantidade de movimentação que ele faz na tela. Então aqui ele vai chacoalhar uma vez por segundo, só que ele tem um valor razoável que é até 100. Quando você dá um play, ó, tá vendo? Ó? A bolinha vai meio que para um lado, ó, de leve, depois vai para o outro e assim ela segue o caminho dela. Aproveitando esse papo aqui de expressões, talvez você esteja pensando, falou, professor, expressões também parece muito legal, mas eu queria saber mais sobre elas. O que você faz? Clica do lado direito no card. Nossa, eu estou indicando muita coisa nesse tutorial aqui, mas vamos lá. Clica do lado direito aí, ó, tem um tutorial com as expressões que eu mais uso. As expressões que eu acho que funcionam mais, são as mais legais de todas e eu acho que isso pode ser muito útil para você. Então, se você quiser, assiste aí porque está interessantíssimo, pelo menos eu acho. Continuando, por favor, não desista, eu juro pra você que a gente tá quase terminando essa parada, falta só mais algumas coisinhas aqui, um leve charme. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar essa camada aqui, que é a da nossa bolha. Se você quiser, você pode até clicar sobre ela com o botão da direita e colocar a opção aqui, se eu conseguir clicar com o botão da direita, agora foi. Coloca aqui, ó, Rename. Eu vou dar o nome de bolha. Só pra gente ter uma referência. Até se você quiser, você pode mudar a cor aqui também das camadas, ó, e mudar para alguma coisa mais evidente, por exemplo, um yellow. Eu gosto muito de fazer isso porque a gente sabe que os elementos eles são diferentes, né? Não é porque são duas camadas de shape que elas têm que ter o mesmo nome ou a mesma cor. E aí, ó, eu vou vir e clicar sobre essa camada bolha com o botão da direita e a gente vem aqui, ó, em Pre-Compose. Eu vou mudar o nome dela para bolha animada. Esse Pre-Compose é exatamente a mesma coisa que a gente fez antes, então eu espero que você lembre qual é a função dela. Você lembra? Sim, professor, eu lembro. Então, basicamente é isso, mesma coisa. Aqui coloca bolha animada no nome, eita, quanta seta, bolha animada, e aí você vem aqui, ó, e dá um ok. Feito isso, não muda nada, tá? A bolha que a gente fez ali, ela continua fazendo a animação dela. A única coisa que acontece é que quando a gente cria uma pré-composição, o After Effects faz um negócio que eu odeio, que é o seguinte, ó, aqui eu tenho as opções do nosso Blend Mode que a gente mudou. Quando eu crio uma pré-composição, ele ignora o Blend Mode que a gente tem. Então você tem duas opções, ou vem aqui e muda o Blend Mode de novo, ou você obriga o After Effects a usar o Blend Mode que está lá dentro, na camada que está dentro dessa composição aqui que a gente tem, dessa pré-composição no caso, né? Que é clicando aqui nesse solzinho, ó. Então ele agora sim leva em consideração, ó, a mesma coisa que a gente tinha lá dentro na camada e ele coloca ela com a mesma opção que é aquela questão ali de... Como é que a gente colocou o nome? Que eu já nem lembro o Blend Mode. Subtract. São tantos Blend Modes que a gente acaba ficando louco, né? Mas o Subtract, ó, ele considera exatamente igual. Continuando, estamos na reta final. Aqui eu vou aplicar só um efeitinho para que esse líquido ele fique um pouco mais brilhoso, assim, para dar aquela sensação de, sei lá, um líquido todo poderoso, uma parada radioativa, chame como você quiser. Na parte superior a gente vai em Layer. Depois vai vir em New e aí você clica na opção aqui, ó. Eita, peraí, cadê? Aqui, ó. Adjustment Layer. O atalho é Ctrl Alt Y. Então se você quiser falar, não, eu vou aqui no atalho, professor. Então vamos lá, ó. Ctrl Alt Y já criou uma camada de ajuste que por padrão fica acima de todas as camadas. Com ela selecionada, eu vou vir aqui, ó, em Effect, Stylize e a gente vai em Glow, que é um efeito que aplica é ótimo, né? Aplica brilho em tudo. E aí, ó, você tem uma opção aqui desse Glow Radius, que é a dimensão deste brilho. Eu vou colocar 25, ó. Então tem bastante brilho em tudo. Só que eu acho, não sei você, mas eu acho que o brilho aqui na parte do frasco não tá muito legal. Então na ordem aqui das camadas, ó, eu tenho esse frasco final. O que eu vou fazer é arrastar essa camada para que ela fique acima de todas. E agora sim, ó, o que nós temos? O frasco, que fica acima das camadas, debaixo dela a camada de ajuste. A camada de ajuste, o que ela faz? Qualquer efeito que ela tenha vai interferir nas camadas que estão abaixo dela. Então, como abaixo dela só está a nossa bolha animada e o nosso shape, que na verdade é aqui ó, o nosso próprio líquido, são eles que ficam com esse brilho e o frasco não, porque o frasco está acima de todas as camadas. E eu acho que só para deixar aqui isso aqui com um pouquinho mais de charme, se você quiser, se você não quiser, não, professor, para mim já tá perfeito, não quero fazer mais nada, tchau. Calma, não vai embora, mas se você quiser, a gente pode melhorar um pouquinho mais. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nesta camada da bolha animada, então para isso você pode clicar 2 vezes sobre ela e aí a gente acessa aqui aquela bolinha que a gente tinha animado logo no começo. Você lembra disso? Claro que eu lembro, professor. Então vamos nessa. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar essa camada, eu vou pressionar a tecla S para visualizar as propriedades da escala. Então a gente tinha feito uma animação, não sei se você lembra, com a bolinha indo ó, de 0 até 100%. O problema é que se eu vir aqui ó, no frasco, eu acho que essa bolinha ela tá meio grande demais. Ó. Eu queria que ela fosse um pouquinho menor, porque ela tá chegando aqui no cantinho, tá praticamente batendo aqui. Então nesta composição da bolha animada, eu vou deixar a minha agulha no tempo final, ó, para ficar exatamente em cima do keyframe que a gente tem. E ao invés de 100, eu vou colocar um valor aqui de uns 80. Então eu estou diminuindo um pouco essa bolinha, ó.
Ela continua crescendo, mas não cresce tanto assim mais, ó. E ainda nesta composição da bolha, duplica essa camada. Então seleciona a camada, pressiona Ctrl D para duplicar e pressiona S para a gente visualizar a propriedade da escala. Aqui, ó, eu vou deixar a agulha em cima desse último keyframe que a gente tem e ao invés de 80, eu quero uma bolinha menor. Eu acho que é uma bolinha de 40. Então a gente vai ter duas bolinhas, ó. Só que eu acho que... eu não sei, elas estão se entrelaçando demais. Parece que tem um romance acontecendo entre elas. Eu não quero nada de romance, eu quero distância. Então vem aqui, ó, nessa camada da bolha 2, eu posso clicar em cima dessa área da camada e arrastar alguns quadros para frente, ó. Então clica em cima dela, ó, 1, 2, 3, 4, 5, talvez uns 5, ó. Então a gente vai ter as duas bolhas. Só que agora não tem tanto um romance, tem um estilo stalker, né? Uma bolinha indo embora e a outra perseguindo ali loucamente. Será que elas vão se encontrar lá na frente? Nunca saberemos. Voltando para a composição principal aqui, ó, do frasco, agora sim nós temos essa animação, onde você já tem ali, ó, as duas bolinhas saindo e eu acho que já está lindo e maravilhoso. O que acontece, ó, é que essas bolinhas, se você for ver, ela tá saindo um pouquinho do frasco aqui, ó. Então uma das alternativas que você pode fazer é voltar na composição das bolhas, selecionar as duas camadas e pressionar a tecla E duas vezes. Quando você faz isso, aparece aquela expressão de wiggle que a gente digitou. Então talvez o wiggle aqui no valor de 100 seja muito, né? Vou colocar uns 50, ó. Só para diminuir, a gente volta na composição principal, vamos ver se a bolha sai ali do frasco. Agora não, agora ela se mexe um pouquinho, ó, mas não sai mais do frasco. E ufa, finalmente terminamos esse tutorial maravilhoso, mas não vai embora, calma. Tem um outro tutorialzinho que eu quero indicar para você que segue muito essa linha dessas animações de objetos mais simples, que é maravilhoso, que é como fazer um botão de like no After Effects, no estilo daquele coraçãozinho, né, que aparecem os números. Enfim, eu não vou tentar explicar porque você já tá vendo aí na tela. Então se você quiser assistir, clica do lado direito no card e assiste aí como fazer um botão de like no After Effects, que tá incrível esse tutorial, é sério, eu gostei muito de fazer e eu espero que você goste de assistir também. Você ainda tá querendo aprender mais coisas sobre o After Effects, não tá? Sim! Aham, eu sabia, eu tinha certeza. Na descrição do vídeo tem um link muito especial. O link do meu curso online para você que quer dominar o After Effects. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para fazer os seus próprios projetos no After Effects, começando entendendo a sua estrutura, para depois explorar as possibilidades importando arquivos de softwares como Photoshop e Illustrator. Na sequência, você vai entender o que são composições, objetos nulo, controle de vídeos, manipulação de áudios e criação de transições, coisas que fazem toda a diferença quando a gente vai desenvolver os projetos. Ainda tem assuntos como criação de shapes e também manipulação de câmeras, correção de cores, chroma key e expressões, para facilitar as nossas animações. Durante o curso, você vai desenvolver diferentes tipos de projetos para colocar os conhecimentos em prática e ainda conhecer o processo de renderização, para finalizar o seu vídeo deixando ele pronto para assistir. Não se desespera arrancando os cabelos, porque esse curso é tanto para você que conhece o After Effects, mas você quer se aperfeiçoar ainda mais. Essa palavra é muito bonita, né? Aperfeiçoar. E é um curso também para você que de repente não sabe absolutamente nada do After Effects, mas você quer entrar no mundo das animações e criar os seus próprios projetos. Eu já falei que o link do curso tá na descrição do vídeo aí embaixo. Eu não falei? Eu acho que eu falei, mas eu não falei, o link tá na descrição do vídeo aí embaixo. Este vídeo está acabando, mas os seus conhecimentos sobre o After Effects estão só começando, porque se você clicar aqui do lado, ó, você pode aprender muito mais coisas sobre o After Effects. Eu te vejo num próximo vídeo. Valeu!